Já se prepara porque hoje tem edição maneira. E é claro que eu usei o programa do Movavi Video Editor Plus 2022. Ele tem uma versão principal com novos recursos e coisas que você pode assim brincar à vontade e efeitos que você pode utilizar, trocar. Você pode ver o que fica melhor aí pra você editar seus vídeos e compartilhar diretamente nas redes sociais. Eu sempre tive preguiça assim de ir atrás de efeitos porque me daria um trabalho muito grande, tanto de aprender a usá-los, de aprender a colocá-los no vídeo. Então eu sempre corria fora quando tinha que fazer alguma coisa assim. Até que eu usei agora, né, o Movavi. Eu tenho uma praticidade de só pegar e arrastar. Eu posso até mudar minha voz, gente. Sei, eu acho muito engraçado esse efeito. Você pode simplesmente, com autocorreção de som, arrumar o som do seu vídeo com um clique só. Você não precisa saber conceitos muito avançados para você ter um bom áudio. Também existem novos efeitos de áudio que você pode mexer na intensidade deles, no volume deles. E para melhorar toda essa experiência, o Movavi trouxe uma nova interface com blocos autoexplicativos que facilitam muito o seu aprendizado. Por quê? Porque você precisa achar algo que você assemelhe ao desenho e consegue encontrá-lo com mais facilidade. Uma opinião pessoal minha é que eu gostei muito do Movavi para enriquecer os meus vídeos. Por exemplo, sabe aqueles efeitos de áudio que você sempre encontra nos meus vídeos? Eu cacei eles pela internet procurando um a um e até mesmo algum desses efeitos já vem dentro do Movavi, bem como animações que eu já disse que se transformam numa mão na roda, você pega e economiza muito tempo apenas com um clique arrastando e deixando pronto o efeito. Como esse aqui de chamas que eu sempre uso, aquele áudio que tá pegando fogo. E é lá no Movavi Effects Store que você encontra diferentes packs com diferentes temas para você transformar seus vídeos e dar uma cara nova para eles. Por exemplo, nesse vídeo eu estou usando principalmente o meu canal do YouTube, que é um pack que está com 20% de desconto se você usar esse cupom. Vai estar aqui na descrição também se você quiser adquirir ele. E se você quiser experimentar o editor por 7 dias grátis, o link também vai estar aqui na descrição. Você pode testar ele, experimentar aí, usar em seus vídeos aí os efeitos e me contar depois o que você achou desse editor. Então todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você aproveite esse vídeo e descubra que tipo de efeito eu usei nele pra gente transformar essa lista de finalizados, parte 4, cheia de opiniões, em uma coisa mais memorável. Já que meu aniversário não foi, né, gente? Gente, eu fiz 20 anos, a gente bateu 10 mil inscritos no canal e eu não ganhei nenhum bolo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe o vídeo assim que eu já tava preparando ele há muito tempo. Mas as histórias não finalizavam o suficiente, no caso 5, pra que eu trouxesse pra vocês. Então tem umas histórias embolorando dentro dessa lista aqui pra gente conversar sobre finalizados. Tanto pra eu indicar pra vocês, se vocês ainda não sabiam que estavam finalizados, mas mais ainda pra gente conversar um pouquinho e eu dar algumas opiniões sobre o final, se foi bom, se não foi, e a gente discutir tudo isso aqui nesse vídeo. Então já se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos, não perder nenhuma opinião sobre o mundo de manhwas, para você conhecer novas histórias, para você me indicar novas histórias. Eu amo conversar sobre esse mundo. Não tenho pessoas para conversar, eu tenho meus amigos, mas eles não leem esse tipo de história, então quando eu recebo um comentário grande assim nos meus vídeos, eu fico muito feliz porque essa é a minha intenção, a gente conversa aqui. Mas vamos para os finalizados. E a primeira história aqui que eu deixei, ela já finalizou faz tempo, que é Beware of the Villains, ou Cuidado com a Vilã. Ela finalizou com 92 capítulos, mas eu acredito que tem histórias extras que ainda vão acrescentar um pouco mais de capítulos a essa quantidade. Eu achei que não tinha ninguém que não gostasse dessa história, mas eu descobri recentemente que tem pessoas que não gostam de Beware of the Villains. Quando eu descobri isso, abriu meu horizonte, abriu minha cabeça, porque aí eu comecei a pensar que as histórias mais famosinhas, não é todo mundo que gosta delas. E esse é um caso. Sinceramente, eu gostei muito de Beware of the Villains. Pra mim, foi ok. Tem gente que reclama do humor dela, não consegue aceitar o humor dela. Confesso pra vocês que eu não tive problemas com o humor dela. Assim, nada me incomodou muito nessa história. Talvez... eu não sei, gente. É difícil dizer, sabe por quê? Porque eu li ela, talvez uns 70 capítulos, e aí dei uma pausa muito grande e fui ler os últimos capítulos. Então essa pausa que eu dei, talvez foi essencial pra que eu não me incomodasse com... será que a história está se enrolando? Então eu não senti isso. Eu senti que foi, assim, acontecimento atrás de acontecimento, e beleza, terminou a história. Eu achei boa terminar com menos de 100 capítulos, e eu gosto de tudo, assim, basicamente nessa história. Eu gosto de traço, eu gosto da sinopse, eu gosto da protagonista, principalmente da protagonista, da trama em si, da heroína da novel, eu gosto muito dela, da Dayona, personagem maravilhosa. Ah, gente, e sim, eu lembrei agora, esse vídeo vai ter spoilers, e a próxima cena que eu quero comentar com vocês
2 é sobre a Melissa pedindo o Nine em casamento, gente. Eu acho que combinou muito com a história, porque sempre foi ela que, né, deu os primeiros passos pra esse tipo de relacionamento. Não em questão de se confessar, porque eu acho que o Nine se confessa primeiro, mas sempre foi ela, né, que acolheu o Nine, que cuidou dele. Então quando ela pede ele em casamento super sério, assim, gente, adorei muito a cara dela fazer aquele tipo de coisa. E também, né, a batalha final lá com aquele monstro que rouba a visão da Melissa. Eu gostei de toda aquela parte daquela ação, os acontecimentos, assim, gostei muito dessa história. Pra mim foi satisfatória, o final também. Então eu quero que você deixe a sua opinião sobre o que você achou de Beware of the Villains, o final dela, né? A gente tá aqui pra se respeitar, então se você não gostou, não faz mal, deixa aqui nos comentários, eu vou ler depois. Mas o que importa é que essa história finalizou, e se você não sabia, tá aí uma informação que eu acho difícil, porque faz um tempo já, como eu disse, as histórias estão mofando aqui nesse roteiro. A segunda história finalizada, que também está muito mofada, é The Evil Lady's Hero. Ela finalizou com 87 capítulos. Eu não fui ver se mais capítulos de bônus, assim, né, de histórias extras foram adicionados. Eu achei, e essa sim, eu li um pouco, parei por alguns meses e terminei ela. Nessa história eu achei que o final se arrastou e que podia ter terminado antes. Por quê? Porque o relacionamento dos dois, que eu acho que é a trama central, foi resolvido muito cedo. E aí eles estavam juntos já há bastante tempo e nada novo acontecia. Eles enfiaram outro conflito, que era a questão dos monstros e daquela pedra que, né, o protagonista masculino acha dentro de um monstro. Eles enfiaram aquele novo conflito pra se casar junto com o conflito do imperador e do filho do imperador, que eu achei que era um conflito que precisava ser resolvido. Talvez foi uma jogada ok do autor pra ligar tudo. Nisso eu não tenho muito o que reclamar, mas eu achei que ficou uma leitura um pouco arrastada lá pro final. Talvez você não tenha achado isso, tá tudo bem. É só porque eu cansei de ler. Eu senti, sabe, eu ficava vendo quantos capítulos faltava pra terminar, porque eu não aguentava mais. Eu só queria ver o casamento ali, né, entre o protagonista masculino e o protagonista feminino, que acho que era só isso que faltava. Os dois já estavam juntos, não tinham problemas, desenvolveram uma relação muito forte que não precisava de tantos capítulos, eu acho, pra se encerrar essa história. Eu gosto do final do príncipe herdeiro, de não deixarem ele com a Raelle. Eu gosto de como fizeram ele pensar no final e do que aconteceu com ele, e não deram um final tão bom pra ele. Eu acho que deram mais um final indeterminado, fazendo com que ele continuasse pensando sobre os seus problemas e se redimindo, porque eu acho que em 87 capítulos, e como o foco não era o príncipe herdeiro, não daria tempo de ter uma remissão aceitável e que a gente gostasse. Não iria gostar se ele tivesse ficado com a Raelle e todo mundo perdoasse ele, porque não daria tempo dele ter se redimido pelo que ele fez. O terceiro manhwa que também finalizou é Survive the Hero's Wife. Essa finalizou com 100 e poucos capítulos, é porque a gente está nos extras. Então, eu acho que finalizou com 114 e começou os extras. Eu acho que eu li 2 capítulos de extras que vai contar, né, o futuro, um pouco do futuro da vida deles. Essa história eu li há muito tempo, eu li 85 capítulos e aí eu pensei, né, fiquei em um paradigma de termino de ler, leio tudo do início. Aí eu fui lá e li tudo do início, então passei uma semana só lendo essa história de novo. E essa também eu descobri pelo TikTok, principalmente, que muitas pessoas droparam ela, algumas se arrependeram de dropá-la e algumas simplesmente pensam em voltar a ler futuramente, assim, deixaram ela de lado. Por que isso acontece? Também não sei. Talvez porque ela virou um clichêzão e aí ela era mais do mesmo, mas eu acho que na época em que ela era traduzida, ela era, né, novidade, ela não tinha tanto, né, meses e meses atrás, não tinha tantas histórias quanto tem hoje, por exemplo, novos lançamentos. Talvez as pessoas tenham se cansado dela, mas eu gosto de tudo dentro dessa história, os personagens, o traço que é diferente, a trama, porque foi uma das histórias que me introduziu dentro do tema de eu não quero mudar a linha da história e então eu não vou ficar com o protagonista masculino. Foi essa, eu acho, uma das primeiras histórias que me introduziu esse tema. Eu acabei gostando porque eu nunca tinha visto algo assim, que no caso é a protagonista fazer cu doce, né? Vocês sabem já, se vocês me acompanham há um tempo, vocês já sabem o que esse termo significa, que é a questão da protagonista não aceitar o amor do herói da novel. A quarta história finalizada muito recentemente é As 50 Receitas de Chá da Duquesa. E aqui tem uma coisa que eu preciso deixar bem claro pra você, que nem todo mundo vai gostar de ler esse tipo de história, porque às vezes o momento não é oportuno. Sabe por quê? Porque essa história, ela é feita pra você degustar, tipo um docinho maravilhoso ou uma xícara de chá. Não tem conflitos que você vai ficar arrancando seus cabelos pra saber o que vai acontecer. Não tem problemas que a solução parece impossível, que você precisa urgentemente ler, sabe? Não tem
essa coisa de emoção, eu acho, de ação, aventura, treta, pega fogo aqui, explode lá, tira, então não tem essa coisa muito doida. É uma coisa mais pra você dar uma relaxada. É uma história leve, com um romance leve, talvez até pra você se torne cansativa de ler em alguns pontos. Eu aconselho você ler um pouco e ler outra história. Ler mais um pouco e ler outra história. Porque é uma história que vai falar sobre chá. Se você não gosta muito sobre cultura, não vai adiantar você ler. Vai explicar sobre muitas coisas de chá, de partes de vestimenta de mulheres, de participação da mulher na sociedade. Então, vai falar sobre a cultura de um império onde as mulheres não tinham voz, até que, por exemplo, a nossa protagonista começa a mudar as coisas. Ela finalizou com 128 capítulos, mas tem uma história extra, eu acho, que ainda não foi traduzida para o português, mas que em breve será. Então, se você quiser ler, né, ela termina em 128 capítulos ali, e eu acho que tudo nessa história me lembra chá, literalmente. Até os cabelos dos personagens. Quando eu leio essa história, eu sinto fome, gente, porque parece tão delicioso os chás, as comidas, as frutas que são colocadas lá, as combinações. Quando eu leio essa história, eu quero comer aquilo. Mas eu sei que o mesmo chá que eu iria tomar aqui em casa não é o mesmo chá do manhwa. Por quê? Porque o tipo de chá, pelo menos que eu tenho contato, não é um chá de alta qualidade. Por exemplo, vai saber se eu tô tomando um chá do mesmo jeito que ela tá tomando. Vai que o meu chá já oxidou ou as folhas já perderam o gosto. Eu não faço ideia. Então eu tive assim muito interesse em provar chá de um lugar, por exemplo, especializado, de um restaurante que sirva, pra saber se tem uma diferença do que o gosto que a gente tem como base dentro de casa. Eu acho que a única coisa que eu queria ver, mas eu acho que não vai rolar, é a duquesa Chloe, né? Não sei se é Chloe ou Chloe, mas eu acho que é Chloe, mas eu sempre falei Chloe, impossível falar Chloe. Queria ver ela grávida. Se vai ter na história extra ou não, já não sei, mas deu muito a entender durante toda a trama que a duquesa tem um corpo muito fraco, incapaz de carregar uma criança. Se ela não ficar grávida, não tiver, né, uma família, pra mim ok, não vai fazer diferença nenhuma se eu gostei ou não gostei da história, mas eu queria ver isso pra sentir o meu coração um pouquinho mais aquecido. E a quinta história que eu trago pra vocês aqui, mas não exatamente um final, é Shadow Queen. Ela finalizou com 60 capítulos, mas a diferença é que não temos um final. E eu trouxe essa história aqui pra deixar avisado pra vocês que eu vou produzir um vídeo completo sobre Shadow Queen, porque sim, durante todas as férias, né, durante todos os dias das férias, eu li a novel completa de Shadow Queen. Então, eu sei com quem ela ficou, eu sei se a vingança deu certo ou não, eu sei se ela sobreviveu ou não, eu sei quem confessou o amor pra ela ou não, eu sei de tudo isso, e eu vou contar tudo pra vocês, pra que vocês não precisam ler, né, a novel, porque a novel tem 242 capítulos, ela é muito grande, eu passei 2 a 3 meses lendo ela, e ela é cansativa sim, mas ela é maravilhosa, porque se ela não fosse maravilhosa, eu não teria lido 242 capítulos de uma forma que eu não me sentisse incomodada toda vez que eu ia ler. Por quê? Porque tem histórias assim que eu me canso muito rápido e que eu não quero mais ler, mas às vezes eu leio por obrigação. E quando eu leio por obrigação, eu já me sinto mal e incomodada. E Shadow Queen, isso não aconteceu por mais grande que ela fosse. Shadow Queen, se você não conhece, é uma história muito boa sobre vingança. O traço é diferente das demais histórias que eu já vi e eu gosto muito dela. Vai acompanhar a vida da Helena, que é uma nobre decaída, os seus pais perderam todo o dinheiro e ela é levada pro grande império para substituir uma nobre senhorita que acabou falecendo. Nos primeiros capítulos dessa história a gente descobre que essa nobre senhorita não morreu e a Helena estava apenas substituindo por um determinado tempo a vida da Verônica. A Verônica, quando se recupera de uma doença, volta, né, pro seu posto de direito, acaba matando a Helena e roubando seu filho. Confesso que eu só fui ler a novel porque eu queria ver o reencontro entre o Ian, que é o filho da Helena, e a nossa protagonista feminina, porque eu me senti tão traída no começo dessa história e como eles tratam a Helena tirando o seu filho dela, fazendo tantas coisas horríveis com ela, que eu não suportei não ficar sem saber do final dessa vingança e como seria. Como eu já disse, vale muito a pena você ler a novel, mas se você não quiser ler, não se preocupa que eu já li tudo e vou te contar tudo num vídeo, eu só ainda não gravei ele pra vocês, mas pode ficar sossegada e acompanha todos os vídeos do canal que você vai saber sobre o final dessa história. Então, se você ainda não leu os 60 capítulos, lê os 60 capítulos, que é o que tá disponível, e aí depois eu te conto o final dela. Combinado? E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ficado comigo até o final dele. E eu vejo você pro próximo. Então, eu fui!